Saudações a todos, sejam bem-vindos ao Palavra Diária. Vamos conversar sobre o momento entre Jesus e Pedro e como podemos entender essa passagem. É uma sugestão de tema que recebemos. Vamos analisar. O galo cantou. Sabe, muitas vezes a gente fica pensando em certos detalhes das escrituras, né? Aquelas coisas que talvez a nossa imaginação complete um pouco, tipo, qual foi exatamente a fruta que Adão e Eva comeram? Ou sei lá, quantos magos foram visitar Jesus menino? Hoje a gente vai olhar mais de perto para uma cena muito conhecida e bem forte: a negação de Pedro e aquele canto do galo. É, sem dúvida. Uma passagem carregada de emoção, de significado espiritual profundo. Jesus avisa Pedro, né? Diz que ele o negaria 3 vezes antes do galo cantar. E aconteceu exatamente como Jesus disse. Dolorosamente, sim. Mas aí, claro, surge aquela curiosidade. Que galo era esse, afinal? Era uma ave mesmo? Um galo como a gente conhece? Olha, acho que a interpretação mais direta, assim, a que vem primeiro na cabeça da maioria das pessoas é essa, um galo, o animal. É como a gente imagina a cena, né? Lendo ali. Exato. E faz sentido. Nos relatos do Evangelho, a palavra grega que aparece é alector. A tradução literal é galo. E o som, o canto, é descrito como gatilho, aquilo que faz Pedro, bom, cair em si e se arrepender amargamente. Hum. Tanto que o galo acabou virando um símbolo, né, de vigilância, de alerta. A gente vê em muitas torres de igreja por aí. Entendi. É a imagem clássica de fato. Mas eu já ouvi falar de uma outra possibilidade, algo ligado mais aos costumes da época, né? Principalmente com os romanos em Jerusalém. Pode explicar um pouco isso? Sim, existe essa linha de interpretação. Ela menciona o Galicinium romano. Galicinium. Isso. Era um termo que os militares romanos usavam. Eles tinham um sistema de dividir a noite, sabe, em 4 vigílias para sentinelas. Ah, sim, as vigílias da noite. Exatamente. E o final da terceira vigília, que seria ali por volta das 3 da manhã, mais ou menos, era chamado Galicinium. Literalmente significa o canto do galo. E esse momento, bom, muitas vezes era anunciado com um toque de trombeta nos postos militares. Que interessante. Então, a ideia seria um toque de trombeta, um sinal militar e não uma ave. Mas por que pensar nisso? Qual é a base para essa ideia? Olha, o argumento principal que se levanta tem a ver com possíveis regras judaicas. Questões de pureza ritual, sabe? Que talvez restringissem a criação de galos dentro dos muros de Jerusalém, especialmente perto da área do templo, que era sagrada. Hum. Então, se essa regra fosse muito rígida, seguida à risca, talvez não houvesse galos ali por perto para cantar naquele momento específico, naquele local. Entendi a lógica da pureza ritual. Mas, Será que essa proibição era tão absoluta assim? Tipo, a ponto de não ter nenhum galo na cidade? Porque eu me lembro de Jesus mesmo mencionando galinhas, né? Quando ele lamenta sobre Jerusalém, sim, comparando o cuidado que ele queria ter com o povo ao de uma galinha com os pintinhos. sim, Isso tá lá em Mateus 23:37, não é? exatamente. É uma ótima lembrança. Muito pertinente. Essa passagem sugere que, mesmo que houvesse alguma restrição em áreas bem específicas, como perto do templo, galos e galinhas eram sim animais comuns ali na região. Faziam parte do dia a dia. Poderiam existir em outros lugares. Pois é. Talvez em pátios mais afastados, ou em casas de não-judeus dentro da cidade, ou quem sabe fora das muralhas, mas perto o suficiente para ser ouvido. E tem outro ponto importante. Se os evangelistas quisessem falar de uma trombeta, é muito provável que usassem a palavra grega específica para trompeta, né? E não alector, que significa galo. Faz sentido. E ainda tem aquelas pequenas diferenças entre os relatos, né? Por exemplo, Marcos diz que Jesus falou que Pedro negaria antes do galo cantar 2 vezes. Já os outros evangelistas mencionam só um canto, ligado à terceira negação. Como a gente encaixa isso? Perfeito. Marcos talvez registre um detalhe mais específico da previsão, o 2 vezes, enquanto os outros focam no canto final, aquele que realmente selou a profecia e despertou a consciência de Pedro. Ah, entendi. São nuances, mostram perspectivas um pouco diferentes, talvez detalhes lembrados por testemunhas distintas. Mas veja bem, isso não muda a essência, a verdade central do que aconteceu. E aqui é fundamental a gente afirmar com toda a convicção:
A Bíblia é a palavra de Deus. Amém. E a Bíblia não se contradiz. Ela é infalível, inerrante. O ponto nevrálgico que permanece firme é que a palavra de Jesus se cumpriu, exatamente como ele disse. Pedro o negou, e o sinal que foi previsto, que tudo indica, pela palavra usada e pelo contexto, ter sido mesmo o canto literal de um galo, esse sinal trouxe à tona o aviso de Jesus. E isso levou Pedro àquele arrependimento profundo, amargo. Então, no fim das contas, o mais importante não é ficar preso ao detalhe exato do som, né? Se foi uma ave ou o que parece bem mais provável, um sinal romano, o essencial mesmo é a lição espiritual profunda que fica. Exatamente. A soberania de Jesus em saber o que ia acontecer, a nossa fragilidade humana, como a de Pedro na queda, mas também isto é maravilhoso, a misericórdia de Deus que se vê no arrependimento dele e na restauração que veio depois. Precisamente isso. A queda e o levantamento. Ótimo, assim conversamos sobre esse momento, o instante que o galo cantou. Convidamos você a se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem e vamos firmes na leitura bíblica. Deus abençoe grandemente a todos